Fala, guerreiros! Mais uma aula do tópico concurso público. E bom, hoje eu quero deixar para vocês essa aula aqui sobre os três maiores erros que impedem a sua aprovação. Você aí, concurseiro, que está iniciando agora no concurso público, você tem que entender, cara, que você ainda não tem um tópico grande de experiência. E você também tem que dar ouvido, como eu também no início dei ouvido, a pessoas que tinham grande experiência. E bom, uma dessas falta de experiência, ou um desses erros, é esse: a falta de planejamento estruturado. Por quê? O que é um planejamento estruturado? Um planejamento estruturado é quando você estuda e você tem um cronograma, você tem ali a sua planilha, você sabe o que você tem que estudar, a hora que você tem que estudar e qual matérias devem ser revisadas, e você tem ali, cara, tudo, todos os horários. Então, a sua vida, ela é um planejamento estruturado, se torna um planejamento estruturado. E isso, cara, não fala apenas do concurso público, porque como eu já disse, concurso público não é só você pegar aqui, ó, sua cadeira, o seu lápis, o seu caderno, o seu livro, a sua apostila, o seu curso, seja lá o que for, e sentar ali e estudar. É sobre ter disciplina, é sobre você ser disciplinado. E nisso, cara, você vai ganhando grande maturidade para resolver certas coisas da sua vida. Porque é o seguinte, você tem que ter um planejamento estruturado em tudo na sua vida. Não importa, cara, se seja para o concurso público, se seja no seu trabalho, se seja na sua vida pessoal. Você tem que ser planejado. Porque é o seguinte, quando você estuda para concurso público e você não sabe o que você tem que estudar, a hora que você tem que estudar, o que você tem que estudar, e você estuda avulso, você também está jogado ao vento, jogado avulso. O que você aprendeu, aprendeu, o que não aprendeu, não aprendeu. Mas quando você tem já um planejamento estruturado, você começa, cara, a ver altos resultados e altos ganhos com esses estudos. É o seguinte, vem com a minha experiência para você ter uma noção. Quando eu comecei a estudar, eu achava que era só eu revisar o edital, ver qual matéria cai, ver quais são os tópicos e estudar aquilo. Então, eu comecei a estudar pra caralho. Mas é o seguinte, estava estudando da forma errada. Porque não é só você estudar, é você entender o que deve ser estudado sobre aquela matéria. Então, cara, eu vinha ali, tipo assim, vamos supor na segunda-feira, estudava português, matemática, história e geografia. Aí no outro dia, estudava sei lá o que, estudava inglês, ou estudava sempre a mesma coisa, português e matemática, português e matemática. E tava pouco me fudendo achando que só assim eu passaria. Mas não, cara, não é assim que a banda toca. É o seguinte, quando você já tem um planejamento estruturado, um cronograma, você sabe o que literalmente deve estudar, as horas que você deve estudar sobre aquilo. Então foi aí que eu criei um cronograma para mim. Aqui, cara, então eu tenho até um cronograma, porém é um cronograma antigo, mas ele ficou colado aqui e eu deixei. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo geralmente eu não estudava. Outro grande erro, deixar sábado e domingo livre. É tempo. E se é tempo, você tem que aproveitar. Então é o seguinte, segunda-feira eu vinha e estudava matemática, inglês e geografia. Mas é o seguinte, quando isso aqui, essa rotina aqui, esse cronograma me ajudou bastante. É um cronograma bem simples mesmo. Eu vinha matemática, estudava aqui literalmente 2 horas, tem até aqui ó, 2 horas de matemática, 1h30 de inglês e 1 hora de geografia. Aqui, cara, eu sabia literalmente o que deveria ser estudado. Porque é o seguinte, não era só eu estudar uma videoaula, 2 videoaulas, 3 videoaulas. Eu repartia esses horários. Como assim? 2 horas de matemática. Nessas 2 horas, muitas vezes eu estudava 40 minutos, 20 minutos ali de videoaula. Que no caso, videoaula para mim é a teoria. Porém,
O concurso público é sobre teoria e prática. Teoria e prática. E o que é a prática? A prática é as questões. E o que é a teoria? Videoaula. Então, sempre, cara, você entende que se você tem 2 horas, então eu ia ali, pegava 40 minutos ou 1 hora de teoria e aplicava após aquilo 1 hora, 1 hora e meia de questão. Pô, não importa. Se eu errasse ali, eu vinha, voltava na teoria e questão. E assim foi. Mas antes, eu só estudava por videoaula, cara. E achava que aquilo ali ia fixar na minha mente. Porém, eu estudava da forma errada, sem uma estrutura sólida. E foi aí, cara, que eu passei bastante tempo, uns 3 meses, 2 meses da minha vida estudando da forma errada e perdendo tempo. Então, eu fiz esse cronograma básico e fui estudando, e assim eu fui vendo grandes resultados, fui vendo que eu fui aprendendo e fui ganhando também mais experiência. Aí que eu criei também, tem ali a planilha, o cronograma. Se vocês quiserem, depois eu até passo o cronograma para vocês. Mas bom, o certo é você mesmo criar o seu próprio cronograma, ou se não, como um colega meu fez, ele não sabia como criar um cronograma, me perguntou como criar um cronograma. Eu perguntei qual concurso ele queria, ele falou que queria do bombeiro militar. Eu fui e falei, cara, me manda aí o seu horário, que eu tinha pesquisado com as matérias CAI, e eu já sabia mais ou menos. Aí ele foi e mandou o horário dele, só que eu falei, cara, manda o seu horário desde quando você acorda, não pule nada. Desde quando você acorda até a hora que você for dormir. E eu vi, cara, que o cara pegava 7 horas no serviço, largava, não sei se, não me lembro se era 7 da noite ou 6 horas. Mas é o seguinte, eu sei que a rotina dele era puxada. Mesmo assim, ele tinha 4 horas livres no seu dia para estudar. E assim, cara, eu fiz o cronograma para ele e ele me agradeceu e eu espero que esteja dando certo. Mas bom, essa é a ideia de você ter já um planejamento estruturado na sua vida, nos seus estudos. E quando você não tem, você está falido. Você está falindo, literalmente, cara. Cada tempo, cada mês que você estuda errado, cada momento ali, horas que você estuda errado, você está falindo. Você está perdendo o seu tempo. Então, quando você estuda sem planejamento estruturado, é perda de tempo. Esse é um dos grandes erros dos concurseiros. E bom, outro grande erro de todo concurseiro é o ambiente. Por quê? O ambiente. Porque o ambiente é o que favorece o seu aprendizado. Se você não tem um ambiente que favoreça o seu aprendizado, você também vai se fuder, concurseiro. Me desculpa, mas você está se fudendo. Você vai se fuder. Então vem comigo. O que é um ambiente que favorece o meu aprendizado? Blá, 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 blá. Esse cara só tá falando bobinha. Não, escute e entenda. Um ambiente que favoreça o seu aprendizado não é literalmente sim. O lugar onde é que você senta e estuda, a mesa, a cadeira, se não estiver confortável, você não tem um foco. Mas não é literalmente esse lugar material. É sobre pessoas. É sobre um ambiente. É sobre pessoas que estão do seu lado. Aquele ambiente onde você fica. Porque muitas vezes você não tem um conhecimento, eles não te dão o conhecimento que você merece, aí você se fode. Então vem comigo. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu sempre tive essa ideia, eu devo filtrar a minha amizade. Então já comecei antes filtrando quem era de balada, quem era de festa, quem era de bebeção, eu já filtrei. Falei, pô, não sou mais dessa vida. E comecei a filtrar o lado bom. Como assim o lado bom? O lado bom é aquelas pessoas que são obstinadas em vencer, são pessoas de mentalidade forte e são pessoas, cara, que não vivem de momentos. O que são pessoas que não vivem de momentos? São pessoas que não estão literalmente ali vivendo só de festa e bebida, porra. Porque essa porra 1 hora acaba, segunda-feira volta tudo ao normal. E se você der mole, segunda-feira você tá trabalhando de ressaca, escutando patrão chato. Então, eu filtrei essa porra. E eu espero que vocês também entendam como filtrar. E assim, cara, não é literalmente só os seus amigos. Você tem que filtrar também nos seus familiares, nos seus próximos. Seja pai, mãe, filho, tia, avó, vô, irmão, pá, não importa. Essa é a filtragem que você deve ter. O seu ambiente é o que te favorece ao seu aprendizado. Então entenda, eu fui e filtrei. E aí eu comecei a entender, cara. Por quê? Porque eu também tive que filtrar os meus familiares, porra. É o seguinte, as pessoas olham, acham que você está estudando, porque você estudar é literalmente você estar sentado ali, passar horas ali estudando. E quando eu comecei a estudar, eu tive que abrir mão também de grandes coisas,
Como assim grandes coisas? Do meu serviço, um serviço bosta. Tive que abrir mão, porra. Só que aí é o seguinte, eu abri mão e não foi assim do nada. Foi como? Cheguei assim, pai, mãe, graças a Deus, eu vou explicar pra vocês primeiro, cara. Porque eu fico muito agitado, pô, eu tomo muito café. Então é o seguinte, eu cheguei assim, não de certo no serviço, já fui, tá ligado? Antes eu tava estudando, mas eu tava literalmente trabalhando. Então não de certo no serviço e já vi uma porta de oportunidade, focar mais nos meus estudos. E aí eu cheguei perto do meu pai e minha mãe e falei, pai, mãe, é o seguinte, ó, eu quero ser isso, e para mim ser isso eu tenho que estudar, e para mim estudar eu preciso de tempo, e literalmente se eu estiver trabalhando eu não vou ter o tempo que eu preciso. E eles literalmente entenderam. E é o seguinte, graças a Deus aqui em casa, a gente não passa necessidade. Não somos uma família rica para esbanjar, porém graças a Deus, ao Pai Poderoso e ao meu pai também, que ajuda também bastante, minha mãe, nós não passamos necessidade. Então, eles entenderam o meu lado e viram que eu estava tirando um tempo para literalmente focar em mim, focar nos meus estudos. E eu vou fazer essa porra valer a pena. Porque eu não posso deixar eles de mão vejando. Entendeu? Eu só tenho isso. E eu entendi o valor disso pra mim. E é o seguinte. As pessoas, elas olham, se meu pai e minha mãe me entendeu, pra que eu vou me importar com o que as outras pessoas vão falar? Se é meu pai e minha mãe que deveriam estar me criticando, porra, filho, tu vai ficar só estudando? Eu não quero, tô criando um banana, não tô criando um cara pra ficar só nos livros, não. Tô criando um cara pra... Meu pai literalmente não falou isso, meu pai entendeu o meu lado. Então aí, cara, eu já entrei com um nível a mais. Então, pai, eu já fiquei focalizado. Mas é o seguinte, os meus outros parentes não entendiam, pô. Entendeu? Eles não sacaram, porque quando você está passando pelo processo, ninguém bota fé, filho. Ninguém vai botar fé em você. E não precisam botar fé. Porque, cara, quando você está passando pelo processo, ninguém bota fé, mas quando você passa... Todo mundo quer babar o seu ovo, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer um pouquinho do seu resultado. Quer saber o método que você usou. Aí eu vou chegar e falar que o método está aqui, ó. Horas e horas de estudo, horas e horas de estudo, de trabalho duro. Mas é o seguinte, as pessoas não precisam botar fé, eu entendi isso, as pessoas não precisam estar toda hora aqui em cima de mim, ó. Parabéns, você está estudando, foco. Não precisam. E você também tem que entender isso. Você não necessita disso, concurseiro. Isso é carência, isso é dependência. Entenda, quando você resolveu estudar para concurso público, quando você senta na sua cadeira, é você contra você mesmo. Não é você contra outra pessoa, não é você contra o mundo, é você contra você mesmo. Não importa o que eles falam, é você contra você mesmo. Isso tem que ficar gravado na sua mente. E aí, cara, eles falaram até com meu pai, pô, esse menino seu não quer nada com a vida. Ele podia estar aqui trabalhando com nós, ele podia estar aqui ajudando você. Mas é o seguinte, eu resolvi fazer isso, entendeu? Então, meu pai e minha mãe entenderam o meu lado, eles sabem que muitas vezes fica puxado mesmo. Mas não é que eu deixei literalmente de trabalhar, não. Eu faço de vez em quando uns bicos, pá, ajudo em casa. Mas aquele serviço fixo, direto, não tem como manter. Então é assim... Cada um com o seu pensamento. Meu pensamento foi esse, eu acho que é certo, então eu puxo essa porra. Se você não acha que é certo, vive o que você acha que é certo. Não vive o que eu vivo. Então é o seguinte. Um dos outros grandes erros que todo concurseiro tem é estudar sozinho e sem referência. Cara, você estudar sozinho e sem referência é foda. Porque é o seguinte, você acha que no começo você tá o foda. Mas o foda é que tu tá estudando ruim. E aí tu se fode. Porque, cara, no começo você acha, porra, eu revisei aqui meu edital e eu sei todos os tópicos, eu já tenho uma ideia sobre essa matéria. Mas é o seguinte, filho, a banca ela te fode. A banca ela tá ali pra te fuder. Então mesmo você sabendo, ela vai te mandar uma interpretação ao contrário daquilo que você sabe, ao contrário daquilo que você estudou. E aí, cara, que vem o seu método. Porque aí você tem que entender e compreender a resolução daquela questão. E é isso. Só que aí, quando você estuda sozinho, você se acha foda no começo, mas você é um pequeno gafanhoto. E aí você se fode, porque eu perdi também muito tempo estudando errado. E bom, quando eu falo estudar sozinho, não é, cara, você ter um colega ali literalmente do seu lado. Seria bom, seria ótimo. Porém, cara,
Muitas vezes a gente não tem do nosso lado um colega, um irmão, um primo, uma prima, ou outra pessoa obstinada a vencer o mesmo tanto que você quer, entendeu? E muitas vezes a gente também nem precisa, cara, tá ligado? Seria bom, seria ótimo, mas se você não tem, usa as ferramentas que Deus te deu. Aí, cara, a pessoa acha que estudar sozinho não vai dar certo. Dá, mas é o seguinte, é o sozinho de você usar também as referências. Como assim? Cara, se você não tem um colega, você tem uma referência lá de uma pessoa foda. Entenda o que aquele cara fez pra passar na porra do concurso. Entenda o que aquele cara fez pra vencer. Pergunte, não importe. Tá ligado? Se você vai passar vergonha, não importa, filho. Pergunta. Pergunta. Perguntar nunca matou ninguém. Aí você vai lá e pergunta, pô, cara, o que te ajudou? O cara vai te dar pelo menos uma noção do que você tem que fazer. Entendeu? Mas é o seguinte, você tem que usar pessoas como referência. Se você não tem essa pessoa próxima, você usa canais, cara, no YouTube, sobre pessoas que já passaram. Usa também, deixa eu ver, pessoas aí no Instagram. De vez você fica seguindo essa porra de jogador aí, essa porra desses caras que influencia, mal influência. Influencia naquela pessoa que está lá ou que já esteve lá na linha de chegada, filho. Essa é a ideia. Não se influencia por pessoas ruins, influencia por quem está lá e por quem já esteve lá, ou por quem está no caminho. E é o seguinte, eu tive as minhas influências, graças a Deus são influências boas. E bom, você estudar sozinho e sem referência é o mesmo que estudar errado. Ó o avião. Um dia eu vou estar pulando do avião, vocês vão ver. Mas bom, é o seguinte, você tem que entender, cara. Porque no começo você acha que você sabe tudo, porém você não sabe nada. E se você estudar errado, você se fode. Porque é 50% de um, 50% do outro. Você pode estudar sozinho? Pode. Você pode passar? Pode. Mas tem o outro lado. Você estudar sozinho? Você pode. Você pode dar errado? Pode. É 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E aí, você está pronto a pagar o preço? Ou você quer entender, cara, que estudar sozinho, estudar sem referência é o mesmo que estudar errado? E aí você vai buscar uma referência e buscar umas pessoas para te ajudar. E eu fiz isso, porque eu não fui bobo. E o que é que eu fiz? Eu criei o grupo Projeto Soldado de Deus no WhatsApp. E como, cara, eu já tive um grande alto nível de pessoas que viam meus vídeos, cara, nas outras redes, eu comentei lá, falei, galera, tô criando um grupo, e esse grupo ajudar, papá, e as pessoas foram entrando, hoje nós temos mais de 30 membros. E, cara, é seletivo, tem que selecionar, porque nem todo mundo que quer entrar ali vai estar ali para ajudar. Muitas vezes vai estar ali até para atrapalhar, entendeu? Desmotivar. E aí eu fui selecionando os melhores dos melhores. E ali agora só tem pessoas que estão lá, pessoas que já estiveram lá e pessoas que estão no mesmo caminho. É essa a ideia. Você também só deve escutar conselhos de quem está lá, de quem já esteve lá, de pessoas que estão no mesmo caminho. Pessoas do seu lado, da esquerda ou atrás, não importa. São só vozes. É quem está lá, quem já esteve lá e quem está no mesmo caminho. E essas são as pessoas que estão no grupo. Então eu criei esse grupo para me ajudar e ajudar outras pessoas. E ali, cara, não importa qual são suas dúvidas. É um compartilhando com o outro dúvidas, perguntas, ideias, bizus. Entendeu? Então é o seguinte. Eu vou deixar para vocês essa aula. Tem até uma playlist, cara. Não sei qual que é o tópico, não sei onde é que nós já tá, mas aí eu espero que já estejamos na quinta aula sobre concurso público. E essa é a aula que eu vou deixar para vocês, cara. Entenda, se você não tem isso, esses 3 maiores erros que te impedem de ganhar sua aprovação, se você não tem isso na sua rotina, na sua disciplina, se você não consegue entender isso, revisa esse vídeo novamente, deixa a curtida, se inscreva e entenda, cara, que se você não tiver isso, você vai se fuder. E se você tá tendo isso, você está fudido. Porra, é isso.